Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Eduarda. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje eu estou aqui com a Eduarda Maia, que, ou seja, já vão aprender um bocadinho sobre a história da Eduarda, mas assim, o motivo principal desta conversa é o livro que a Eduarda publicou com a Ideotec recentemente, chama-se A Travessia do Medo, uma história de cancro na primeira pessoa, e nós vamos conversar um bocadinho sobre o livro, sobre as aprendizagens do livro, as experiências que levaram a que este livro existisse, as intenções do livro, etc, etc. Portanto, bem-vinda, Eduarda. Obrigada, Pedro. Sim. Nós, antes de começarmos a gravar, estávamos a dizer que que o nosso podcast foi um dos primeiros, ou o primeiro que tu começaste? Foi o primeiro que eu comecei a ouvir nesta área de desenvolvimento pessoal. Foi. Pois eu acho que quando nós começamos também éramos quase o único. Sim. 2017, já foi há muito tempo, não é? Mas nós os nossos caminhos já se tinham cruzado antes disso, não é? Sim, tinha cruzado em 2011 numa formação Uhum. que era a introdução à PNL, mas eu na altura fui um bocadinho naquela da magia, do mágico, Sim. que era o tema da formação. Sim, era eu acho que a formação chamava-se Em Busca da Magia, não era? Em Busca da Magia. Era. E eu tinha conhecido antes na empresa onde eu trabalho, na Sonai. Uhum. Por isso eu na altura gostei muito da formação, foram 2 dias, uma formação um bocadinho diferente, Uhum. não só sentado a ouvir, tivemos dinâmicas, e que aquilo captou a minha atenção e pensei, quero saber mais. Então comecei a seguir nas redes sociais e depois inscrevi-me na formação. Depois foi isso. Não foi logo, mas... Portanto, já lá vão, desde 2011, já lá vão 15 anos. Muito tempo. Nessa altura eu não imaginava que ia estar aqui neste lado. Não imaginavas que ia estar aqui. Olha, uma das razões que te trouxe até aqui foi um acontecimento da tua vida, não é? Que é assim o aspecto central aqui do livro que tu escreveste e que pelo subtítulo percebemos logo qual é, que foi uma coisa que quando apareceu não deve ter sabido nada, a magia da vida, não é? Não, foi realmente uma situação bastante desafiante e na altura eu não soube lidar com isso. Eu, naquele momento que foi a partir de um exame de rotina normal, uma ecomamária que eu fiz normal, que já costumava fazer, e naquele momento eu neguei, achei, não é possível, não sinto dores, não se vê, por isso ele deve ter enganado. E então fui marcar outro exame porque não acreditei naquele. Pronto, neguei mesmo. Sim. Ou seja, foi positiva, mas demais até. Tipo, não voltar a acontecer isto. Sim. Isto não é para mim. E durante esses 3 meses, que foram 3 meses, porque eu marquei num especialista que não tinha logo agenda, no imediato. E durante esses 3 meses, eu fui-me preparando. Agora, olhando para essa parte, percebo que foi-me preparando. Eu já tinha inscrito numa formação de certificação de coaching, e era durante esses 3 meses, ou seja, nesse período. E então eu achei, eu vou a esta formação. Não sei porquê, mas tenho que ir a esta formação. E nessa formação encontrei, que não foi por acaso, não é? Eu não conhecia ninguém da turma, só conhecia o formador. E nessa turma tinha uma pessoa que já tinha passado pelo cancro e que já tinha ultrapassado e a apresentação dela foi logo falar. E eu, na altura, só consegui dizer estou num desafio de saúde. Nem conseguia verbalizar a palavra cancro. Pronto, mas aquela turma foi especial porque vivemos ali, durante o processo de certificação, houve ali algumas partilhas também mais íntimas que aproximaram-nos e acompanharam o processo todo, que é um pouco o que eu escrevo também no livro. E também mantive-me mais atenta a tudo que estava a acontecer comigo, tanto mental como emocional. E pronto, é dentro disto que eu fui também escrevendo, porque eu escrevi muito para mim e depois então é que se transformou em história partilhada. Depois tiveste que lidar com a confirmação daquele diagnóstico inicial. Sim, quando lidei eu percebi que tinha pessoas à minha volta que conseguiam também me apoiar.
porque as pessoas que estavam à minha volta nem todas conseguiram me apoiar. Não é me apoiar, apoiaram. A questão é esta que nós aprendemos muito na formação, na PNL, que é colocar na vítima ou colocar na parte de o que é que eu posso fazer, mesmo sendo uma situação de saúde, o que é que eu posso fazer para ultrapassar isto. Pronto, e eu comecei a estar muito nessa ótica, mas ao mesmo tempo as pessoas à minha volta não estavam. Estavam a ver que eu achava que ia morrer e aqueles olhares para mim também me davam aquela sensação, será que vou morrer mesmo? Pronto, e então esse contato com essa possibilidade de morrer foi assim um pouco... É um grande confronto, não é? É um grande confronto. mesmo. Há quem acredite que nós devíamos aceitar esse confronto desde sempre, não é? Mas muitas vezes chutamos só. Depois, um dia mais tarde, eu lido com esse confronto. Não é? Aqui tu foste obrigado a fazer isso. Não é? Mas portanto, esse confronto surgiu assim numa fase em que tu te estavas a equipar com formas de pensar e de sentir. Assim, eu tinha feito algumas mudanças na minha vida pessoal e tinha voltado a morar sozinha 6 meses antes. E fiz o caminho a Santiago, o caminho a Fátima pelo caminho de Santiago, também conto no livro, numa fase que eu estava numa de... é o terceiro caminho, eu já tinha feito 2. Eu estava numa de... eu vou fazer este caminho porque quero seguir as setas do caminho, mas de forma metafórica de... eu quero perceber qual é as setas de seguir na minha vida também. Ou seja, eu fui um pouco para o caminho, a pensar um pouco o que é que o caminho me queria dizer, me podia dizer, para eu também conseguir... ou seja, sabia que tinha que mudar algo na minha vida, mas não sabia o quê. Então estava na esperança que o caminho me fosse dizer. Sim. Quando eu voltei do caminho, fui fazer o exame. Por isso acho que depois o caminho disse muita coisa, porque foi uma preparação, e eu vejo isso dessa forma, porque eu fiz em 8 dias, 4 dias sozinha e 4 dias acompanhada. Isto foi sozinha porque a minha amiga ficou com o filho em quarentena, e então, seguindo as circunstâncias, ou eu esperava por ela ou ia sozinha. E então estava tão em desespero que eu senti mesmo aquele impulso de vai sozinha. E quando eu me senti realmente confrontada com um diagnóstico, a minha memória foi a esse caminho sozinha. E foi um pouco de, se eu consegui ultrapassar esse caminho sozinha, porque não também conseguir neste? E pronto, acabei por agarrar muito a essa fé, porque é um pouco fé não religiosa, mas a fé que vem de dentro, não é? Aquela fé de acreditar, não sei porquê, mas acredito que isto vai correr bem. E foi um pouco deixar fluir, ou seja, chegou uma altura que eu só estava focada, ou seja, confiei nos médicos, assim, os médicos sabem o que estão a fazer, não sabia se ia fazer tratamentos nessa fase. Eu comecei pela cirurgia, depois quimioterapia e depois radioterapia, mas eu nunca sabia qual era o passo seguinte. E nesta fase até era bom, porque assim eu focava-me no que tinha. No que estava a acontecer, só. E continuava a definir rotinas e objetivos dentro do que eu podia fazer. E uma das frases ou das questões relacionadas com coaches que eu defini foi o que é que eu, cada dia, né? O que é que eu posso fazer hoje para me sentir saudável? E focava-me nisto. Também auxiliava a meditação, ou seja, começava o dia a meditar para respirar, a meditação com a respiração para aliviar um pouco o stress, porque eu estava muita intenção, não é? Aquela sensação, o que é que vai acontecer a seguir. E depois fazia essa pergunta de uma forma mais meditativa, e depois o que me vinha à cabeça do género, vou caminhar, nem que seja 15 minutos ou mais, dependendo da forma física que estava, vou ler, vou ouvir podcast, ou seja, havia estas coisas que eu tentava mesmo focar-me em coisas positivas, e foi assim os meus dias. Portanto, tu estavas aqui a procurar focar-te em coisas positivas para poder estar mais tranquila, mais otimista. Bem, isso em princípio são coisas boas, independentemente de estarmos a lidar com um desafio como o que tu estavas a lidar. Mas tu tinhas assim...
Eu pessoalmente nunca passei por um desafio, passei por alguns desafios físicos, de saúde, alguns assim um bocado mais chatos, mas não alguma coisa que me colocasse diretamente em confronto olha, isto pode ser o meu fim, aqui, o fim da minha história. Já acompanhei muitas pessoas, enquanto coaches, que passaram por esse tipo de processos. Uma das coisas que eu às vezes observo é que nós nos podemos agarrar a vou ser positivo, vou acreditar, vou dizer a mim próprio coisas positivas, vou conceber a possibilidade de me curar. Às vezes pronto, é uma estratégia para lidar com o desconforto, mas às vezes transforma-se assim quase quase assim numa obrigação, que é eu tenho que fazer isto porque se não o fizer então isto vai correr mal. E portanto isso depois há um outro lado desta estratégia que pode ser muito, até um bocadinho autopunitivo, que é se eu não fizer isto então, como é que foi Sim, para ti? é exatamente isso que me aconteceu, que eu senti mesmo esse confronto quando eu estava o penúltimo tratamento de quimioterapia, porque eu estava sempre, agora já só falta este, estava sempre a olhar na parte de positiva, não é? Até que chegou uma altura, já só faltavam dois tratamentos e eu estava completamente sem força, ou seja, as rotinas que eu tinha já não conseguia fazê-las, porque tinha muito sono. E fiquei mesmo em conflito comigo própria. Mas eu quero fazer e já não estou a conseguir fazer o que eu prometi a mim própria. E houve aí realmente uma mudança. Porque aí eu senti que realmente eu tinha que deixar a mente no sentido de não ser tão exigente, e escutar o meu corpo. E então aí, até os livros que eu comecei a ler começaram a ser diferentes. Como, por exemplo, Escuta o Teu Corpo, Quando o Teu Corpo Diz Não. Pronto, eu também tenho essa referência no livro. E os podcasts também acabaram por aparecer no sentido de pessoas que partilhavam comigo, também mais relacionados com outro tipo de conteúdo, mesmo até as emoções, e então foi aí que eu acabei por me focar mais na visão sistémica, constelações familiares. Porque eu senti que realmente era algo que eu não estava a conseguir lidar, que era a parte emocional, a parte de estar muito tempo sozinha, a parte de ter aquela situação de estar sempre a olhar e a pensar, ou seja, eu acabava por ser a minha própria testemunha do que eu sentia e do que eu pensava, porque estava constantemente a ter... Ou seja, o facto de eu estar consciente também era um bocadinho difícil para mim. Às vezes começamos quase a policiar os nossos próprios pensamentos. Assim, não posso pensar isto. Não posso pensar isso. Mas depois assim, não, deixa pensar. Que isso depois até é um bocado contraproducente, não é? Porque isso, nós queremos ter uma experiência mais tranquila, só que depois como nos estamos a policiar, depois isso também cria uma certa tensão, não é? E eu estava nessa tensão. Sim. E então depois, eu lembro que houve uma noite porque eu havia noites que eu acordava mal disposta, e achava assim, acho que vou morrer da cura e não da doença. Senti mesmo aquela sensação de mal-estar sem saber o que fazer. E lembro-me que houve uma altura que eu estava tão mal que eu senti isto está a acontecer comigo, não pode ser por acaso. Isto tem que haver algo que eu não estou a ver, mas que tem que haver alguma coisa, porque acho que as pessoas passam coisas assim mais intensas, tem que haver motivo. Um motivo maior, ou seja, isto já é um bocadinho aquela fé que eu ia buscar ao caminho de Santiago. E nessa altura eu prometi a mim própria que ia deixar de ser, porque eu tinha muitos confrontos comigo, não é? E então prometi a mim própria que ia deixar de ser tão exigente, mas que ia estar atenta ao corpo. Tinha a ver também com os livros que eu estava a ler naquele momento. E fiz um compromisso comigo, que era, eu acreditava que ia sobreviver, mas mesmo assim tinha dúvidas em alguns momentos. E nesse momento tive dúvidas, e então comprometi-me comigo própria. Se eu sobreviver, eu vou colocar esta aprendizagem ao serviço, que é um bocado o que o livro está a acontecer agora. Eu nessa altura não sabia o que é que era, mas senti, e quando eu tive este movimento, parece que a energia voltou. Ou seja, comecei a ter um sentido. Acabei por ganhar um sentido para viver, neste caso, e que já não tinha tanto a ver com a parte material, não é? Era mais a parte de contribuir, e então essa energia veio de uma forma mais interna,
e que consegui depois todo o resto do processo, lembrava-me daquele dia, e mesmo agora, mesmo com o livro, também senti, ok, é algo que está alinhado com aquele momento que eu achei que a vida já perdeu sentido e ganhou um sentido muito maior até. Não sei se está a fazer sentido. Está a fazer muito sentido, Eduardo, porque uma coisa que eu acho interessante é que em momentos como este, não é, assim, de grande dificuldade e de grande dúvida, não é, como tu estavas a expressar, eu acho que alguns de nós, não é, conectam-se, por exemplo, com a fé no divino, não é, na ideia de que Deus criou isto para mim e também me pode ajudar a curar. Há outras pessoas que se focam num sentido de missão assim mais espiritual, ou outras pessoas simplesmente focam-se em, olha, qualquer que seja a experiência que eu tenho, eu também sou aqui uma parte que contribui para esta criação, logo, olha, vou criar noutro sentido. Eu acho que o que parece ser interessante é que quando as pessoas se conectam a um sentido, seja ele qual for e venha de onde vier, parece que há aqui uma nova energia ou uns novos recursos, que obviamente vêm de dentro da própria pessoa, não é? O que eu às vezes observo, que não sei se contigo e nas conversas que tu também tens tido com outras pessoas que ou passam pelo mesmo desafio ou pensam sobre isso, é que às vezes há aqui uma coisa que é assim, que é quase um paradoxo, que é, como para eu me curar, eu quero sobreviver, então eu quero me curar, e para eu me curar tem que ter um sentido, então vou-me agarrar a um sentido, mesmo que eu não acredite verdadeiramente nisto, não é? E fica assim meio, quase um encontrar a tal fé, é uma fé meia transacional, que é, eu vou ter a fé para me curar. Não é? Quando a fé não é isso, não é? A fé é independentemente de, não é? Não sei se tu perguntaste se estava a fazer sentido o que disseste, não sei se o que eu disse fez sentido para ti. Sim, fez sentido, fez. E eu acho que no meu caso aprofundei mais a fé, ou seja, eu já tinha, mas acho que era aquela fé de só quando estava, é que me lembrava, não é? Só quando estavas à rasca. Agora acho que passou a ser prática da minha vida. Ou seja, eu sinto que cada dia, mesmo até no trabalho, que eu voltei ao trabalho, voltei a todas as coisas que eu tinha, e também tenho um capítulo a falar sobre o regresso. O regresso porque houve uma preparação também física e emocional também. Emocional porquê? Porque era aquela sensação, eu vou de cabelo curto, o que é que os outros vão pensar? Será que ainda vou ter lugar no meu trabalho? Será que os meus amigos vão me ver da mesma forma? Ou seja, havia muitas dúvidas, que eu também falo disso e da forma como fui superando. Mas acabo por ver, mesmo o trabalho, vejo de outra forma. Ou seja, se calhar antes eu queria fazer de forma a agradar ou a ter, ou ter uma progressão, e agora vejo que eu tenho algo a acrescentar. Ou seja, é olhar de um lado de, ok, eu passei por isto, se calhar tenho uma mensagem que também pode ser importante, e para mim tudo passou a ser aprendizagem, mesmo até no local de trabalho. Um bocadinho o que falamos na PNL, de colocar no lugar do outro, aquelas posições de... Eu agora consigo fazer isto com muito mais facilidade. Que é curioso. Sim, é curioso. Sabes, na literatura fala-se muito do crescimento pós-traumático, não é? A proposta que quando nós lidamos com um grande desafio, pode ser físico, mas pode ser de outra ordem, que depois nós, ao superarmos o desafio, que sentimos que temos mais recursos e mais competências, não é? Ultimamente até tem sido posto muito em causa se isto é prático, se realmente o crescimento existe, ou se é mais uma narrativa que eu tenho até para justificar o desafio por que passei e as dificuldades por que passei, não é? Assim, para ti, parece que existe essa sensação de que há aqui alguns recursos que tu tens mais apurados ou mais disponíveis, não é? Mas isso... Há algumas pessoas depois chegam ao fim e dizem, ainda bem que eu passei por isto, foi a melhor coisa que me aconteceu. E há outras pessoas que dizem, ok, pronto, eu passei por isto, trouxe-me aprendizagens, mas quer dizer, se eu pudesse escolher não tinha passado por isto, não é? Como é que é a tua relação neste momento com a... Assim, eu também digo mesmo que não queria passar por isto. Mas a aprendizagem foi muita. E essa parte é que eu não quero esquecer, por isso é que eu escrevi. Agora, eu... Ao escrever e ao partilhar, a minha intenção é que a aprendizagem que eu tive, que possa transmitir
qualquer pessoa que queira receber, mas que não tenha que passar por isto. Sim. Porque eu acho que não é necessário passar por isto. Certo. Agora, se eu passei por isto, pronto, agora não sei. Sim. Lá está. Inicialmente ainda tentaste dizer, não é. Não. Não é. Eu preferia que não fosse. Não é, Sim. mas afinal é. Mas também desconstruí a palavra cancro. Uhum. Porque eu antes, e ao escrever, eu sempre escrevi muito, antes de chegar a este livro, e eu fiz umas sessões chamada cadenoterapia, que a Célia Alves, pronto, eu também falo no livro, acompanha a pessoa a escrever sobre determinados temas que primeiro ela conduz e depois são temas nossos. E eu quis escrever sobre a palavra cancro porque não estava ainda a conseguir verbalizá-la. E então, ao escrever, fui perceber onde é que aquilo me fazia não falar. Que era a parte da morte. Ou seja, eu ainda estava muito conectada com a morte. Então, a lógica era depois fazer perguntas para sair basicamente a fazer auto-coach, não é? Depois ia fazer perguntas, mas continuava a escrever para dar um significado diferente à sim. palavra. E depois disso é que consegui falar, verbalizar, e depois já escrevi de outra forma, porque mesmo o livro, houve partes que eu, ao escrever, comecei a escrever em janeiro de 2025, após a cirurgia de reconstrução. Eu voltei a ficar de baixa, fiquei 1 mês e pouco, e então eu achei que era um momento de fechar o ciclo. E escrever desde o início, que achei que o início foi no caminho a Fátima, pelo caminho a Santiago, porque eu sinto que foi aí. E a minha ideia era fechar o ciclo e nunca mais pensar nisso. Entretanto, não foi. Mas na altura a ideia era mesmo confrontar-me novamente. Basicamente era fazer a viagem interior do meu processo todo e de alguma forma transformá-lo em coisa positiva. Houve algumas partes, e principalmente em partes do tratamento, partes mais complexas de gerir a nível emocional, eu não consegui escrever no computador. Eu voltei ao caderno, porque o caderno, pelo menos para mim, faz-me libertar mais as emoções e conseguir... É claro que quando eu escrevo, não escrevo com muita ordem, mas depois, ao passar depois para o computador, já vinha de uma forma muito mais organizada. Pronto, eu consegui esta estratégia para ficar de uma forma mais leve. Tentei que fosse mais leve a mensagem e, ao mesmo tempo, cá dentro ficou mais organizado. Hoje, então, a palavra para ti tem um significado diferente ao ponto de conseguires utilizá-la, não é? Aliás, puseste na capa do livro, não é? Portanto, obviamente, tens uma ligação diferente. Isso é interessante, não é? Porque as palavras têm muito poder, porque sempre que nós utilizamos a palavra representa alguma coisa. E há palavras que são muito fortes para cada um de nós, não é? Que geram emoções, boas e más, não é? Desconforto ou desejo, ou o que é que seja, e refletir sobre isso pode ser bastante interessante, não é? Este teu sentimento, assim, de missão, não é? De propósito ligado, não é? Que te levou a escrever o livro, como é que, desde que tu lançaste o livro, como é que tens vivido isso? É assim, no lançamento, dia de lançamento, na FNAC Norte Shopping, que foi dia 7 de fevereiro, foi a seguir ao Dia Mundial do Cancro, a FNAC estava cheia de pessoas que eu, muitas delas convidei, outras nem estava à espera que viessem. Eram pessoas que eu conhecia e que seguiam-me nas redes, mas silenciosas, ou seja, até foi surpresa. Eles disseram que queriam fazer essa surpresa, que para mim foi mesmo especial. E foi num dia que estava mau tempo, foi em fevereiro, estava aquele temporal. Para mim significou bastante, mas depois eu, ao refletir no final, pensava que ia estar eufórica com tanta gente e assim, e não, era uma sensação de paz e a sensação de dever cumprido, ou seja, e quando volto àquele dia que eu me comprometi comigo própria a fazer, eu senti, ok, é por aqui. Ou seja, senti que pelo menos um passo já tinha dado. E era assim uma paz. Ou seja, sinto mesmo que... Pronto. O espírito de missão eu já sinto, acho que desde jovem, porque eu sempre gostei de fazer voluntariado e assim. E estou no Gás Porto, que é o grupo da Ação Social do Porto, não sei se conheces, já há mais de 14, 15 anos, por aí. E é algo que eu me identifico bastante e que para mim me faz sentido, até porque eu também falo aí que quando eu pude voltar a fazer algo, que não foi logo o trabalho, porque ainda não estava
estava com muito sono e não tinha capacidade de aguentar um dia inteiro, eu voltei primeiro ao voluntariado, e a sensação foi tão especial, que eu conto o primeiro dia que voltei à instituição, que senti-me útil, assim, agora já não estou doente, já estou a sentir útil. Ou seja, eu acho que é mesmo o espírito de sentir essa contribuição, de acrescentar algo melhor no mundo. Acho que é mesmo por aí. Ou seja, tu já estavas num sítio interessante, porque tinhas essa ligação toda ao voluntariado, tinhas começado o processo de te interessares pelo desenvolvimento pessoal, assim, de uma forma mais formal, e começaste a estar, então tinhas aí uma série de inputs. Mas há pessoas que não têm, não é? Para quem este confronto foi duro para ti, e há pessoas para quem pode ser ainda mais duro e muito desesperante. Quais são assim, as mensagens principais que tu entregarias a uma pessoa que venha agora ter contigo e te esteja a passar, olha, como está numa situação parecida com aquela que tu relataste inicialmente, olha, acabei de receber um diagnóstico, inicialmente neguei, mas pronto, isto está aqui e não sei o que fazer. Pronto, eu sei que é uma situação desafiante, Uhum. vai dar trabalho, Uhum. mas acredita que será para tu veres algo em ti que tu ainda não conheces e que vais ficar surpreendido pela positiva. E se a pessoa do outro lado dizer, não, mas eu não quero nada disso, eu não quero lá encontrar coisas em mim e ficar surpreendido. Eu quero é tudo como era antes. Pois, mas a vida nem sempre é como nós queremos. Certo, certo. E isso foi uma das lições que eu tive, que eu também queria as coisas muito à minha maneira e agora consigo deixar esse controlo e dizer, há coisas que eu realmente não controlo. Sim. E é aceitar, que é uma palavra simples, mas que na prática é difícil. Quando eu e a Mia, em 2017, começamos aqui com o IVM, né? Acho que logo não sei se no primeiro episódio ou no segundo, nós definimos a vida mágica, não é? A inspiração uma vida mágica. A vida mágica acontece quando eu consigo lidar bem com a vida tal como ela se me apresenta, né? Claro que parece mais fácil lidar com a vida quando ela só acontecem coisas boas, é tudo espetacular, então a gente nos adora e sentimos-nos ótimos. Só que uma boa parte do tempo não é assim, né? E quando acontecem momentos difíceis, a pessoa lida com um despedimento, com um divórcio, com assim, um momento, sei lá, um choque familiar, ou com uma perda, com um luto, ou com uma doença. Eu acho que é naqueles momentos em que eu me imagino as pessoas olhar, vida mágica ou caraças, não é? Queria-te ver agora aqui. Só que o lidar bem com aquilo que nos acontece é também, esta cena da aceitação que tu estás a falar, é também aceitar, olha, que me sinto terrível, ou que agora estou sem esperança, ou que estou triste, ou que estou magoado, é também aceitar isso também faz parte, não é? Só que depois o lidar bem com isto é o não ficar por aqui, é o conseguir aprender com isto, é o conseguir fazer boas perguntas à volta disto. Não é? E eu li várias coisas sobre emoções, como por exemplo o Paulo Moreira, e também eu tive a oportunidade de ouvi-lo ao vivo em 2023. Quando eu já estava na fase de voltar ao trabalho. E para mim foi importante, porque ele fala das emoções, que todas as emoções são válidas e são importantes, e é importante não reprimi-las, é senti-las. Sim. E eu acho que tive sempre essa tendência a reprimir. E agora não. Agora quando eu sinto, ok, é normal, porque ele explica muito claramente que é normal sentir raiva. Não é normal é acumular a raiva, que depois quando nós já estamos no limite já explodimos, não é? Aliás, menos normal era nunca sentir raiva, Pois. não é? Normalmente isso é um sinal de que estamos a reprimir. Reprimir. Olha, mas como é que tu ligas? Eu já não falo com o Paulo há algum tempo. Ele já passou aqui pelo podcast há muito tempo. Mas tu falaste que um dos livros que tu leste foi o do Gabor Maté, não Sim, foi o do foi. Quando o Corpo Diz Não? Sim. Que é um livro que eu e a Mia já temos falado aqui várias vezes. E o Gabor Maté também propõe que quando nós temos essas emoções, como a raiva ou outras que reprimimos, que há um momento em que, como psicologicamente não somos capazes de dizer não, o nosso corpo vai dizer não. E ele às vezes até... há pessoas que criticam um bocadinho o Gabor Maté porque acham que ele... que às vezes a proposta dele pode levar a pessoa a sentir-se um pouco culpada, que é, se eu tenho esta doença, então é porque eu não soube
Não soube dizer não, não soube, lá está, reprimir coisas. Eu no início, quando comecei a ler, Foi isso senti-me que isso. sentiste. Sim. É. Mas agora percebo que é normal sentir, por isso Sim. é normal também ter estas emoções. Agora, o que eu aprendi foi a gerir. A gerir ainda estou a aprender, eu acho que é uma aprendizagem para a vida, mas consigo perceber quando eu estou a sentir realmente uma emoção que me está a desalinhar, não é, do meu centro, aí já sei o que devo fazer, ou então devo buscar mais ferramentas. E uma das ferramentas que eu também utilizei foi porque quando eu acabei os tratamentos, eu senti mesmo que estava a ir. Ou seja, quando acabei os tratamentos, deixei de ter objetivos, porque no sentido de não tinha consultas, não tinha exames, não tinha. Não tinhas uma E agora? próxima coisa a que te O que é que eu agarrar. faço? Não posso ir para o trabalho, é um vazio enorme. E já não estou com a mesma energia. Eu quis voltar à escola de dança, porque eu estava numa escola de dança e sou instrutora de Zumba, ou seja, o movimento era algo que eu sempre gostei e não estava a conseguir, não estava... Ou seja, para mim foi assim algo, e agora o que é que eu faço? E então voltei à escola de dança pós-iniciados, porque era um movimento que eu conseguia fazer, sem par, porque os braços também ainda estavam a recuperar, e principalmente o braço esquerdo, por causa da cirurgia. E, ou seja, tive tudo que adaptar, mas eu queria fazer alguma coisa, nem que começasse devagar, eu sabia que e pelo conhecimento que eu tenho do coach e do PNL, eu sabia que tinha que ser passos pequenos para chegar ao objetivo, não é? Então tive que criar objetivos novos. E uma das coisas que eu fiz foi, acabei por me inscrever numa formação de constelações familiares, que tinha uma vez por mês, com a Silvana Ferreira, por acaso até daqui de Famalicão. E para mim, na altura, fez-me... Ou seja, eu senti o impulso de fazer. Ela disse, a psicóloga disse para eu perceber como é que estava o meu corpo, se não sentisse, podia ser exigente para não ir. Eu fui o primeiro fim de semana para perceber. E o que é certo é que naquele fim de semana eu senti que tudo estava a fazer sentido e com uma clareza mental, ou seja, tudo me fez sentido. Durante a semana tinha sono. Ou seja, é assim algo assim um bocado surreal, mas as férias a baixa acabou por ser um pouco aproveitar para essas formações. E paralelamente a isso, eu também me inscrevi, mas isso online, na formação com a Inês Gaia, com o Gaia Circle, que também trabalhava as emoções, ou seja, de formas um bocadinho diferentes. E então, basicamente, eu estava a preparar para voltar ao trabalho, mas ao mesmo tempo estava em... Estavas a fazer muitas coisas diferentes. Porque, principalmente na parte emocional. Porque para mim estava a fazer sentido porque eu tinha quase... Ou melhor, eu tive mesmo receio de ficar depressiva naquele momento. Ou seja, tu parece que, por aquilo que estás a contar, não é? Criaste movimento físico, não é? Com a dança, o movimento emocional com as formações que estavas a fazer, mas também o movimento mental, não é? Porque as formações também te põem a pensar e a refletir e a estruturar de forma diferente. Ou seja, o que essas coisas todas parecem ter em comum é movimento, não é? Portanto, aí o teu receio foi o parar e a criar estagnação, e isso, em princípio, não ia gerar coisas boas. É. Olha, assim, eu não, obviamente não sou especialista no assunto. Eu vou aprendendo com pessoas como tu que partilham comigo aquilo que fazem. E eu às vezes reparo que há algumas pessoas que usam esses movimentos que tu estás a falar, mas de uma forma um pouco exagerada. Que é, vou fazer tudo e mais alguma coisa, que é quase para me impedir de parar e ter o tal confronto com e se isto não correr como eu gostaria, né? E então começam a fazer tudo e mais alguma coisa. Ou constroem um daqueles bucket lists gigantes e começam a fazer tudo e mais alguma coisa. Mas parece-me, pelo que estás a contar, que tu foste em busca do movimento, mas de uma forma consciente, refletindo sobre isso, né? Era isso que tu proporias, alguém que te perguntasse, olha, o que é que eu faço? Sim, eu acho que cada um deve perceber o que é que faz sentido para si. Por exemplo, para mim faz sentido meditação, e eu lembro-me de estar a falar com uma pessoa no hospital que também estava a passar pelo mesmo e que estava muito ansiosa, e eu falei da meditação e ela disse-me assim, mas eu nunca fiz meditação, agora não vou aprender nesta fase. Sim. E eu na altura pensei, pois,
realmente se fosse agora para aprender a meditação, se calhar também achava uma seca. Ou há pessoas que ficam, como já estão num estado onde está a ser difícil lidarem com os seus próprios pensamentos, por exemplo, começam a meditar, ficam ainda mais conscientes daquilo que estão a pensar e para algumas é um bocadinho doloroso. Sim, mas se calhar, por exemplo, há outros tipos de meditação que eu depois também aprendi, que é a chamada meditação ativa. Por exemplo, caminhar pode ser também uma meditação que está a caminhar e está ao mesmo tempo também a relaxar e a... Pronto, depois acabei por aprender que também há outro tipo de meditações. Mas realmente eu sinto dificuldade, por mais que eu queira, porque é uma coisa que eu quero, sinto dificuldade a dar conselhos porque acho que é muito individual. Porque no meu caso, eu como sempre gostei de fazer muitas coisas, o que me custou mais até foi parar, porque eu também estava a tirar mestrado na faculdade, a finalizar, e também foi algo que eu tive que parar assim em cima do acontecimento. Por isso, eu acho que por já ter uma vida muito ativa, também eu necessitei de ter muitas ocupações e muitas checklists para ocupar o dia. Quem normalmente não tem, se calhar não é preciso tanto, não é? Eu acho que também não dá para... Eu acho que não quero comparar, é só dar um exemplo, um humilde exemplo, que foi o meu. Mas acredito que não será... ou seja, eu tenho mesmo muita dificuldade de dar um conselho, porque acho que é mesmo muito individual. Sim. Não há aqui provavelmente uma fórmula, não é? Era bom que houvesse. Não é? Mas é assim, quando nós não temos isso em consideração, facilmente podemos começar a projetar a nossa experiência nos outros e olha, se tu fizeres isto e isto, não é? E na realidade não podemos fazer essa afirmação. Aliás, não sei como é que tu te relacionas com isto, mas nós nem sequer conseguimos totalmente fazer essa afirmação em relação a nós próprios, não é? Que é, eu tenho este resultado porque fiz isto. Será? Não é? Não sabemos porque, pronto, fizemos como fizemos, não é? Sim. E acho que o que é... Sabes, quando eu estou a falar sobre isto, não é? Eu já falei com muitas pessoas que passaram por desafios deste género. É normal eu começar a pensar e se fosse comigo, não é? E como é óbvio, não é assim uma coisa que eu digo, quero passar por isto para ver como é que faço, não é? Portanto, é um bocadinho assustador. O que eu imagino é que eu provavelmente ia flutuar muito em momentos de não, e vou conseguir, com outros momentos de não é por eu querer dizer que vou conseguir, que realmente vou conseguir. Acho que ia provavelmente flutuar assim muito. Mas eu também senti isso. Eu acho que isso também é normal. Sim. Não é assim um processo linear, não é? Não. Olha, Eduardo, eu acho que a tua vontade de falar e partilhar com outras pessoas, tu falaste várias vezes no teu sentido de fé, não é? Acho que provavelmente está também relacionado com isto, não é? Porque quando nós sentimos fé, seja ela qual for e seja no que for, mas é um sentimento, cada um dá-lhe o seu significado, mas que normalmente nos é útil, porque é assim uma coisa que vem muito de dentro, muito de dentro, não é? Portanto, nesse sentido, estar-te a ouvir a falar, a mim fez-me sentir um bocadinho de fé, seja lá o que for, porque acho que senti que estás tranquila a falar sobre isto. Sabes? E isso a mim é o que me comunica mais, até se calhar mais do que as coisas práticas que estás a partilhar, mas é a tua sensação de tranquilidade. Acho que isso é muito fixe. E espero que quem nos esteve a ver e a ouvir, que tenha chegado a tua tranquilidade até lá. Tens assim uma última mensagem que gostavas de passar, refletindo aqui sobre o teu processo todo? É assim, pensando na travessia do medo, eu acho que todos nós estamos numa travessia do medo e o medo faz parte. E eu, na altura, queria não sentir medo, não sentir... E eu lembro-me de dizer, não quero sentir isto. Mas é no sentir que nós acabamos por conseguir desconstruir esse tal medo e perceber que, afinal, o medo faz parte e até é importante. Mais uma das emoções para acolher, não é? É basicamente transformar a travessia em algo útil e que nos transforma a nós. Olha, quando nós temos convidados aqui no podcast, terminamos sempre com a mesma pergunta, e que acho que no teu caso aqui em particular a pergunta até ganha aqui
uma dimensão interessante. A pergunta é: o que é para ti uma vida mágica? Quando é que tu chegas ao final do dia e dizes, olha, hoje foi mágico? Porque talvez a resposta que dás hoje, se calhar, era diferente da resposta que darias há uns anos. Sim. Mas hoje, o que é para ti uma vida mágica? Quando é que chegas ao final do dia e dizes, olha, hoje foi mágico? É quando eu sinto que ao final do dia sinto que estou em paz e que sinto que contribuí para algo melhor para o mundo. Boa. Estiveste em paz e sentiste que contribuíste enquanto estávamos aqui a conversar? Sim, sem dúvida. Boa. Então fico contente. Olha, obrigado por nos teres vindo visitar. Obrigado pelo livro que tu escreveste e eu espero que ele possa ser, já está a ser útil a muitas pessoas, que possa ser útil a muitas mais. E quem sabe daqui a algum tempo voltamos a conversar para ver como é que está a correr esse processo de espalhar esta mensagem da travessia do medo. Ok, obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma